Eu estou muito feliz de poder compartilhar essa palavra com vocês hoje. E conforme sempre o Senhor vem falando conosco sobre fé, nós vamos agora passar o momento da palavra. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 7. O Evangelho de Mateus capítulo 7. No verso 24 está escrito assim: Jesus dizendo: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Meus amados, essa comparação que Jesus faz a respeito de duas pessoas diferentes, duas pessoas que ele compara com construções. Existe aquele que ouve a palavra de Deus, atende para a palavra de Deus, crê na palavra de Deus e vive conforme a palavra de Deus. Obedece o que está escrito nela e faz aquilo que está escrito nela. A este Jesus disse que era uma casa construída sobre a rocha, uma casa com bom alicerce, uma casa com uma boa base, com um bom fundamento. E a pessoa que ouve a palavra de Deus, mas que não dá crédito, ou a pessoa que ouve, mas não crê, a pessoa que ouve a palavra de Deus, mas não vive conforme a palavra de Deus, não vive conforme aquilo que está escrito, Jesus compara a uma casa construída sobre a areia. Uma casa que não tem fundamento, uma casa que não tem uma base sólida. E eu quero chamar a atenção para você que nesses versículos Jesus fala que o que vem de fora é a mesma coisa. O que veio de fora foi uma tempestade, foi um rio que transbordou, foi um vento forte, foi a chuva. E o que diferencia uma casa da outra, meus amados, não foi o vento, não foram os problemas, porque os problemas foram os mesmos. O que diferenciou uma casa que permaneceu da casa que foi destruída pela tempestade foi o seu fundamento, foi a sua base. No caso que Jesus fala de casas construídas sobre bases sólidas ou base de areia, evidentemente a casa que não tem um fundamento bem feito é uma casa que não resiste. Para nós ele traz isso como uma comparação para nós entendermos. A pessoa que ouve a palavra de Deus e não dá crédito, ela é semelhante a uma casa que foi construída sobre a areia. Porque ele mesmo disse, no mundo vocês vão ter aflições, isso a gente já sabe. No mundo nós vamos ter problemas, nós vamos ter aflições, e todos nós estamos sujeitos a elas porque estamos aqui ainda neste mundo. Porém, o que diferencia uma pessoa que crê da pessoa que não crê é que a pessoa que crê permanece inabalável. A pessoa que não crê é levada pelas circunstâncias. O que eu quero dizer com isso? Eu não quero que seja trazido peso para pessoas que em algum momento de sua vida fraquejaram. Não é disso que estamos falando. Estamos falando a respeito de você cumprir em sua vida algo que Deus já falou que você deve fazer. Ele disse: muitas são as aflições do justo. Está escrito no Salmo: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Quando nós pegamos esse versículo, quando nós pegamos essa palavra e confiamos no Senhor, baseado no que Ele já falou, meus queridos, isso é edificar a nossa casa sobre a rocha. Quando o salmista diz que os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, isso é edificar nossa casa sobre a rocha. O que eu quero dizer? Meus amados, nós precisamos crer na palavra de Deus. Nós precisamos ouvir e crer. De fato, a fé vem pelo ouvir, já falamos isso diversas vezes. A fé vem conforme nós ouvimos a palavra de Deus. Quanto mais nós conhecemos as promessas de Deus, quanto mais nós conhecemos aquilo que Ele tem para nossas vidas, mais nós vamos ter certeza de que Ele falou a verdade e vai cumprir. Já disse outras vezes que quando você crê em algo, você lê e crê e tem experiência com Deus,
maior vai ser a sua fé, mais fortalecida ela vai ser. De fato, uma fé forte é uma fé que passou por experiências. Se você perguntar para um professor de educação física qual é o segredo do músculo crescer, ele vai dizer: você tem que machucar o músculo. Você tem que romper as fibras do músculo para que elas se regenerem e sejam mais fortes. Da mesma forma, a nossa fé cresce conforme nós passamos por situações na vida e somos obrigados a crer. Por quê? Hoje a nossa vida é muito confortável, meus amados. Nossa vida, ela é boa. Nós temos abundância de coisas, nós temos abundância de conhecimento. Nós muitas vezes, por mais que a gente diga que eu conheço muitas pessoas que dizem: eu não tenho dinheiro, mas tem dinheiro. Antigamente as pessoas não tinham dinheiro. Se você for lembrar, 30, 40 anos atrás, meus amados, ali naquele tempo a gente realmente podia dizer: não, eu não tenho dinheiro. E se você for voltar 80 anos atrás, pior ainda. A minha avó Natália, ela faleceu com 100 anos. E ela sempre dizia: eu não gosto dessas pessoas que dizem que antigamente era bom. Eu não gosto dessas pessoas que falam que antigamente era bom. Porque ela diz que antigamente tudo era mais difícil. Tudo era mais longe, você não tinha um carro, você não tinha uma estrada construída. As pessoas não tinham dinheiro, as pessoas tinham que viver de roça. E hoje, nós temos recursos. Hoje, muito facilmente, a gente tem dúvida de alguma coisa, a gente procura na internet a resposta. A gente quer comprar alguma coisa, a pessoa pode dizer: não tenho dinheiro, mas ela tem facilidade de crédito. E o que eu estou falando isso por quê? Porque em situações a gente vai se encontrar, às vezes, em que a gente não tem uma solução. Por mais que hoje a nossa vida seja muito fácil, seja muito boa, comparada como era 30 anos atrás, vão haver situações em que você vai ser colocado diante de uma parede e aparentemente não tem nenhuma porta ali para você passar. Tá, mas o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que naquele momento que você vai decidir usar de sua fé ou retroceder. Porque Deus disse que o justo viverá pela fé, e é por isso que o nome do nosso programa é Vivendo na Fé. Porque o justo viverá pela fé, mas Deus diz: se ele retroceder, eu não tenho prazer nele. E então nós somos colocados muitas vezes diante de muralhas, em que não temos como atravessar. Então nós temos duas escolhas. A primeira é crer que a palavra de Deus é verdadeira e que mesmo que eu não veja uma saída, Deus tem a solução. A segunda é desistir, retroceder. Lançar mão das coisas e dizer: vou deixar a vida me levar. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a sua vida está guardada em Deus. Se você entregou a sua vida a Deus, a sua vida está guardada em Deus. E a solução está guardada em Deus também. Eu quero que você entenda, nessa tarde, meu amado e minha amada, eu quero que você entenda que o que Jesus fez na cruz não foi à toa. O fato dele ter ido para a cruz para se entregar foi por amor a você. Então, a palavra de Deus contém o Novo Testamento que nós conquistamos, que Jesus conquistou para nós. E hoje nós recebemos pela fé, que nos traz o sangue, que nos traz a nova aliança com Deus. E essa nova aliança envolve a nova chance de fazer as coisas para Ele. A nova chance de fazer as coisas conforme a vontade dEle. A nova chance de descobrir o que Ele tem para nós. E eu digo a você que por mais que você tenha bons planos para a sua vida, os planos de Deus são infinitamente maiores. E Isaías, o profeta Isaías disse que por mais que você tenha sonhos altos, assim como o céu está longe da terra, assim está distante os planos e os sonhos que Deus tem para a sua vida. Por mais que você ache que você está desejando muito, eu conheço pessoas que o emprego dos sonhos ela acha que nunca vai alcançar. Jovens que desistiram até mesmo de estudar porque acham que o emprego dos sonhos é algo tão longe que elas não vão alcançar. E aí quando você olha o que Deus fala através do profeta, dizer: meu querido, você olha o céu, olha como ele está longe da terra, tá vendo? Assim é o meu sonho a seu respeito, com relação ao que você tem sonhado sobre você mesmo. O meu clamor essa tarde é de que você creia no que Deus fala. Que você edifique a sua vida sobre essa rocha que é a palavra de Deus. Que você edifique a sua vida sobre a palavra, que é o firme fundamento
de todo aquele que crê. A palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. E pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz, nós somos salvos. Mas lembre de uma coisa importantíssima: a salvação é a porta de entrada para o reino de Deus. Essa nova aliança que nós fazemos com Ele nos dá um novo testamento. Não é à toa que a parte da Bíblia que acontece depois de Jesus é chamada de Novo Testamento, porque com a morte de Jesus na cruz, com a morte dele, o testador, foi feito um novo testamento e uma nova aliança. E os herdeiros não podem acessar o que está escrito no testamento se o testador não morrer. Enquanto um pai está vivo, o testamento dele fica guardado para ser lido depois que ele morre. Os filhos só têm acesso à herança depois da morte do pai. E por isso Jesus morreu na cruz por nós, para que hoje nós tenhamos a possibilidade de alcançar as promessas que Deus fez já desde os antigos, promessas que foram feitas desde Noé, desde Adão, na verdade. Adão, Noé, Enoque, Peleg, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, homens de Deus, José do Egito, homens de Deus que receberam promessas, mas que não alcançaram a promessa. Por quê? Porque o testador não tinha morrido. E o próprio Deus disse que jurou pelo próprio nome dele, não havendo outro por quem jurar, ele jurou pelo próprio nome dele, a aliança que ele fez com Abraão. A palavra diz que ele olhou por toda a terra e não encontrou pessoa alguma que pudesse pagar o preço da humanidade. Então, de si próprio, da sua própria natureza, ele se fez carne por amor a nós. Ele se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, para que aqueles que eram seus, os descendentes de Abraão, recebessem. Eles não receberam. Mas que bom que isso abriu uma porta para nós, para os que estavam longe, os que não tinham parte com a aliança de Abraão, com o sangue de Abraão, hoje podem se chegar a Deus pela fé, pelo sangue de Jesus, que abriu esse novo e vivo caminho para nossas vidas. Esse sangue de Jesus que é tão precioso, que foi poderoso ao ponto de lavar os pecados de toda a humanidade e nos dar uma vida nova, de nos comprar, nos tirar do império das trevas e nos colocar no reino do Filho amado de Deus. E todo escrito de dívida que havia contra nós foi cravado na cruz. Meu amado e minha amada, nós precisamos crer nessas coisas. Nós precisamos viver nossa vida pautadas nessas verdades. O entendimento de que as promessas de Deus são para nós são libertadoras, porque nos fazem ver as coisas conforme Deus vê. Nos fazem viver conforme Deus quer que a gente viva. Nenhuma pessoa vai viver plenamente aquilo que Deus tem desejado para ela, enquanto ela não mudar o modo de pensar, enquanto ela não colocar na mente dela os pensamentos de Deus. Por isso que Romanos 12:2 diz que nós devemos renovar o nosso entendimento, para que a gente possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E esta tarde, o meu convite a você, o meu clamor, é que você olhe o que está escrito na palavra de Deus e creia, e viva. Que você seja uma pessoa que edifica a sua casa sobre a rocha. Porque quando vier o dia mau, você vai resistir firmemente. O apóstolo Paulo diz que nós devemos nos vestir da armadura de Deus. E ele fala do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinto da verdade, da sandália da pregação do evangelho. E ele diz do escudo, o escudo da fé, com o qual nós podemos apagar os dardos inflamados do inimigo. Durante todo o curso de nossa vida, nós vamos ser enfrentados por um inimigo que quer destruir nossas almas, que quer fazer com que a gente se perca. Isso não é nenhuma novidade. Mas nós temos, glória a Deus, um Deus que é mais sábio do que a gente imagina, e que já nos deixou preparados um escudo da fé, com o qual nós podemos apagar os dardos inflamados do inimigo. Mas não só isso, ele não deixou só um escudo da fé, ele nos deixou a palavra, que é a espada, que nós podemos usar a nosso favor, que nós podemos usar para atacar o inimigo. Quando nós cremos na palavra de Deus e nós
decidimos viver essa espada, é o que faz com que a gente ataque ele. Nós não precisamos ficar apenas numa situação de defesa. A nossa posição não é unicamente de defesa, mas deve ser também uma posição de ataque. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o que Jesus disse, que se você crer no seu coração, se você disser ao monte, ergue-te e lança-te no mar, e no seu coração você não duvidar, isso vai acontecer. Eu tenho que dizer a você que há poder em declarar a palavra de Deus. Você falar para você mesmo e você falar para o vento, para o mar, assim como Jesus fez na tempestade, mandando o vento se calar, você pode fazer isso. Na verdade, melhor dizendo, você deve fazer isso. O escudo da fé nós nos reguardamos, mas a palavra nós atacamos. E Jesus disse que a igreja foi edificada sobre uma verdade, que Jesus é o Filho de Deus. E ele diz mais, ele diz, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Meus amados, isso quer dizer que nós estamos atacando o inferno. Entenda isso, toda vez que você fala de Jesus para alguém, toda vez que você decide crer, toda vez que você decide crer na palavra, crer na promessa, você está fazendo o que Jesus fez. Você está desfazendo as obras do inimigo. Então não importa, eu tenho uma verdade para te dizer, não importa o que aconteceu, não importa o que o inimigo está tentando trazer contra a sua vida, eu quero que você seja uma rocha, quero que você seja uma casa edificada sobre a rocha. Eu quero que você seja uma casa alicerçada, que tem um bom fundamento. É preciso nós crermos na palavra de Deus. É preciso não somente conhecermos. É por isso que eu falo sempre para as pessoas. Não adianta você ler um versículo de manhã, quando acorda. Não adianta ser aquele versículo do dia que você pega no celular e uma pessoa traz o versículo do dia. O versículo do dia é esse aqui hoje. Hoje, esse é o versículo do dia. E aí você lê o versículo, você lê a mensagem que a pessoa traz para você, uma mensagem de esperança, uma mensagem que é válida, que é importante. Porém, você precisa saber o que a palavra diz. E é por isso que nós gastamos tempo meditando, dizendo, o que acontece nas nossas vidas tem que ser combatido pela palavra. O que acontece que é contrário à vontade de Deus tem que ser combatido pela palavra. E para conhecer a palavra é preciso estudar a palavra. É preciso você ler a Bíblia, meditar. Não adianta você só pegar um versículo assim e ler. O Senhor meu pastor, nada me faltará. Certo, eu conheço muitas pessoas que têm isso escritos nas paredes de suas casas. Mas quando chega a circunstância, elas se desesperam. Elas não creem que o Senhor é o pastor delas. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas vem uma circunstância, a pessoa desiste. Isso quer dizer que a pessoa não está crendo. Eu quero que você reflita comigo essa tarde. O que nós temos feito com nossas vidas? O que nós temos feito com a palavra que recebemos? Nós temos crido? Ou nós temos usado a palavra apenas como um jargão? Apenas como uma frase de efeito? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Verdadeiramente Ele tomou sobre si as minhas enfermidades e minhas dores, e o castigo que me traz a paz estava sobre Ele. Por suas pisaduras eu fui sarado. E o meu Deus, segundo sua riqueza em glória, há de suprir cada uma de minhas necessidades. E todo aquele que crê será salvo. Nós precisamos entrar pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu. Um novo e vivo caminho que foi aberto pelo seu sangue, para nós alcançarmos graça diante do trono de Deus. Esses versículos que eu citei agora dizem respeito a promessas que Deus fez e que nós precisamos crer. Sabe, nós precisamos de fato crer naquilo que lemos. Precisamos crer naquilo que ouvimos. Precisamos de verdade crer que Jesus é o nosso Senhor, o nosso dono. Meu amado, minha amada, onde você estiver essa tarde, você precisa entregar o seu coração a Jesus de verdade. O clamor que Paulo diz que nós devemos fazer é: nós estamos como se dissessem, pelo amor de Deus, se reconciliem com Deus.
façam as pazes com Deus. Precisamos voltar a andar com Deus conforme nós andávamos antes. Precisamos viver a palavra de Deus como nós costumávamos viver. Digo isso de uma forma geral para todo o nosso país, toda a nossa igreja desse país. Precisamos voltar a crer conforme nós críamos. Essa semana no trabalho aconteceu algo interessante. Eu estava com um amigo e ele disse: eu guardei um iogurte aqui na minha bolsa, esqueci na minha bolsa de um dia para o outro e agora estou com receio de comer, porque pode ser que tenha estragado. Eu digo, um dia só, não é possível não. Se fosse uma semana, né, eu não colocaria a mão no fogo, mas um dia só, não... Talvez não tenha estragado, rapaz. Pode comer. Aí disse, vou fazer melhor, vou te dar. E ele me deu iogurte. Aí veio aquele negócio, rapaz. Aí eu lembrei de um versículo, né? Um versículo bem conhecido, Marcos 16, no versículo 19, está escrito que se nós bebermos alguma coisa mortífera, não vai nos causar dano. No contexto ele disse, né? Jesus está falando para os seus discípulos, ele fala: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e estes sinais vão seguir os que crerem. Isso é uma chave poderosa na sua vida. Estes sinais vão seguir os que crerem. E ele diz: vocês vão expulsar demônios, vocês vão impor as mãos sobre os enfermos, eles vão ficar curados, vocês vão falar em novas línguas, vocês vão poder pegar em serpentes, vocês vão poder comer coisa envenenada que não vai causar mal, vocês vão pisar nos escorpiões. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você não vai ser atingido pelas coisas malignas, que a sua vida está guardada. E aí eu lembrei desse versículo na hora, né? Lembrei do versículo: vocês vão beber coisas mortíferas, isso não vai causar dano algum. Aí eu disse, rapaz, eu vou comer esse negócio aí que você está me oferecendo, mesmo que tenha ficado 24 horas guardado fora da geladeira. Por quê? Porque há um versículo que diz isso, que se a gente beber alguma coisa mortífera não vai causar dano algum. E eu comi o Danone e não me trouxe dano algum. Decidi crer, a fé. Decidi crer, decidi experimentar. Evidente, meus amados, que a gente não vai fazer como aquelas pessoas nos Estados Unidos como costumavam fazer o culto segurando em cobras, por causa desse versículo. E até que teve uma pessoa que foi picada por uma cobra e faleceu. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, o diabo disse: se você é filho de Deus, se joga aqui desse prédio, se joga aqui do alto, que os anjos vão te segurar, porque no Salmo 91 está escrito que os anjos têm ordem para te proteger. E a resposta de Jesus foi: olhe, não tente o seu Deus. Isso quer dizer que você não vai colocar Deus à prova. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você pode crer na palavra de Deus. Você deve crer na palavra de Deus. Isso aconteceu, foi uma coisa simples, mas foi um versículo que nos trouxe entendimento. Nós decidimos ali crer naquele versículo e ele funcionou. Uma circunstância específica. Na época da Covid, muitas pessoas não queriam tomar vacina porque não sabiam o que a vacina era feita e não sabia de onde vinha, etc, etc. E a Angélica, minha esposa, disse: rapaz, está escrito na Bíblia que se eu beber alguma coisa mortífera não vai me causar mal. Então eu vou crer que o mesmo Deus que me cura de alguma coisa que eu beber é o Deus que vai me curar se tiver algum problema na vacina. Eu disse: é mesmo, Angélica, amém, glória a Deus. Que sabedoria. Então, meus amados, não precisamos temer nada, porque o nosso Deus já fez promessas a nosso respeito. O que eu quero dizer essa tarde é que, em nome de Jesus, não tenha a palavra de Deus apenas como um conforto para a alma. Não tenha um momento do culto apenas como um momento ou um lugar que você vai para se sentir bem. Tenha ali um momento de culto, uma palavra, uma pregação, como de fato é. São instruções que a gente recebe pela palavra de Deus que podem transformar nossa vida, que podem nos salvar, que podem nos curar. Então, em nome de Jesus, eu tenho um convite a te fazer. Creia. Esse é o meu convite. Creia no que Jesus disse. Creia na palavra de Deus. Creia no que está escrito. Apenas creia. Ouse crer.
Ouse não só saber o que está escrito, mas ouse crer, ouse experimentar, ouse colocar na sua vida. Há um versículo que nós precisamos praticar, que Paulo deixa escrito, que nós devemos buscar as coisas do alto e não somente as coisas aqui da terra. Porque muitas pessoas têm buscado as coisas da terra, mas deixado as coisas do céu para trás, em segundo plano. E eu preciso clamar a você essa tarde: coloque o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Faça isso. Experimente a bondade de Deus aqui na terra. Não espere viver as coisas que Deus tem para a sua vida depois que você chegar no céu. Porque a palavra de Deus é para funcionar na nossa vida hoje. A cura miraculosa é para a gente receber hoje. A provisão miraculosa é para a gente receber hoje. Porque no céu a gente não vai precisar disso. Os dons do Espírito Santo são para a gente usar hoje, em benefício da igreja hoje. Porque no céu não vai precisar disso. Eu conheço muita gente adiando as coisas, deixando para depois. Não, depois eu creio, depois eu recebo, depois eu entro no meu chamado, depois eu entro no meu ministério, depois eu me converto, depois eu aceito Jesus. Mas, meu amado, depois, você não sabe o que vai acontecer. E eu digo a você, no céu, você não vai precisar de nada disso. O caminho para o céu é aqui, é agora. Você precisa crer hoje no Senhor Jesus. E conforme disse Paulo para o carcereiro que tinha espancado ele algumas horas atrás, disse: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu quero terminar a nossa pregação hoje, essa tarde, com esse versículo: creia no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua casa. Creia no Senhor Jesus e você vai experimentar as promessas de Deus na sua vida. Ouse crer, ouse acreditar, ouse colocar em prática aquilo que está escrito na palavra de Deus. E você vai ver se Deus não é real. Glória a Deus. Glória a Deus. Entregue sua vida a Jesus, de verdade. Completamente. Isso é uma decisão que nasce no coração. Isso é algo que só o Espírito pode te convencer a fazer. Que nessa tarde o seu coração esteja aberto para ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer. No momento, meus amados e minhas amadas, que a gente decide crer e a gente confessa que Deus é o nosso Senhor, que Jesus é o nosso Senhor, que a gente confessa que Ele morreu em nosso lugar e nos deu nova vida, nesse momento a gente recebe o poder de ser feito filho de Deus. E esse é o meu convite para você hoje. Creia, entregue sua vida a Jesus e você será uma casa edificada sobre a rocha. Não importa a tempestade que vier, você vai permanecer de pé. Em nome de Jesus.